este santuário. E é inevitável o que Deus já está fazendo aqui. Marcos capítulo 16. Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 16, versículo de número 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Quero louvar os céus pela vida do pastor Rafael, da sua digníssima esposa. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Peço perdão ao Senhor, à igreja, pelo atraso. A batalha é grande, mas a vitória é maior. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Fabinho, que nos dá a honra de estar aqui conosco. Que Deus continue abençoando sua família, seu ministério. Que Deus te faça muito mais além. Marcos capítulo 16, versículo 1. Quem encontrou, eu posso ouvir um amém? Amém. Assim está escrito. E passando o sábado, repita comigo no 3 essa frase. 1, 2, 3. E passando, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Repita comigo no 3, ao nascer do sol. 1, 2, 3, ao nascer. E dizia uma às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Glória a Deus. E olhando, viram, vou repetir, e olhando, viram que já a pedra estava removida e era muito grande. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Se você pode, olhe para pelo menos 2 pessoas que estão ao seu lado e diga a seguinte frase: Deus está prestes a remover a pedra. E só quem acredita se assenta glorificando ao Senhor dos Exércitos. Deus está prestes a remover a pedra. Meus irmãos, eu quero trazer uma rápida reflexão ao coração dos amados nessa noite, no seguinte tema: entre a pedra e o milagre. Entre a pedra e o milagre. No 3, se você pode, repita comigo. 1, 2, 3. Entre a pedra e o milagre. Não basta somente entendermos que Deus irá remover a pedra, mas nós precisamos entender o que está acontecendo entre a pedra e entre o milagre. Entre o milagre e entre a pedra. Nós estamos diante de um texto deveras muito conhecido por todos os amados irmãos que estão presentes aqui nesta noite. E esse texto vai trazer a revelação e nos mostrar sobre o ato da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que eu entendo ao olhar para esse texto sagrado é que havia uma coisa que o homem precisava. O homem precisava de algo. E o que o homem precisava, Gadiel? O homem precisava de redenção. O homem precisava de redenção. Então, antes de existir o Calvário, antes de existir a cruz, antes de existir os açoites em nosso Cristo amado, antes disso, havia uma dificuldade, havia uma problemática que precisava ser resolvida. Diga qual?
o pecado. No princípio, Deus criou o homem e a mulher para viver em comunhão com Ele. No princípio, Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Porém, o homem foi criado para ter um conhecimento, para ter um relacionamento com o seu Criador, para poder andar com Deus, para poder desfrutar da sua presença. Mas o pecado entrou na humanidade. E quando o pecado entrou na humanidade, esse pecado trouxe uma ruptura nessa relação entre Deus e o homem. O homem que havia sido criado para estar perto de Deus, agora está separado de Deus. O homem que havia sido criado para estar próximo de Deus, agora está longe de Deus. Porque Deus não criou o homem para o homem ficar longe dele. Deus não criou a mulher para a mulher ficar longe de Deus. É mentira do diabo. Deus criou o homem para que o homem esteja perto dele. Deus criou o homem para que o homem possa ter relacionamento com ele. Mas existe algo que impede que o homem tenha relacionamento com Deus. E isto é o pecado. O pecado trouxe uma grave consequência. O pecado trouxe a separação entre Deus e o homem. E esse problema, nós estamos nesta noite, meus amados irmãos, diante de um problema que precisa de uma solução. E a solução para isso não ia acontecer por intermédio do homem sozinho. A solução para essa dificuldade e para essa problemática que nós temos do pecado não ia acontecer somente pela força do homem, mas ia ser necessário que uma força maior, ia ser necessário que alguém mais forte pudesse trazer a solução para essa dificuldade. E quando eu olho para esse texto sagrado, e quando eu olho para a história, e quando eu olho para esse problema, eu entendo que o problema do pecado havia entrado na humanidade, e somente alguém disposto a pagar o preço poderia trazer a restauração e a reconciliação do homem com Deus novamente. E quanto mais nós entendemos a gravidade do pecado, mais nós entendemos a grandeza da cruz. Vou repetir: quanto mais nós entendemos a gravidade do pecado, mais nós entendemos a grandeza do Calvário. Porque se a dificuldade fosse pequena, não precisaria de uma grande solução. Se a dificuldade fosse mínima, não ia precisar de uma solução muito grande. Mas o pecado havia produzido separação entre a criatura e o Criador, entre o Criador e a criatura. E por causa do pecado houve separação, porque a única coisa que o pecado proporciona é consequências ruins. Por causa do pecado houve morte. Por causa do pecado houve ruptura no relacionamento e o homem perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse cenário, eu entendo que a humanidade estava incapaz de se reconciliar com Deus. A humanidade estava incapaz de poder voltar a ter um relacionamento profundo com o seu Criador,
por intermédio de suas próprias forças. Então é aí nesse cenário que surge a necessidade da redenção. Quem me ouve, diga amém. E por que houve a necessidade da redenção, Gadiel? Houve a necessidade da redenção porque o pecado rompeu a comunhão entre Deus e o homem. Trouxe culpa, trouxe morte, trouxe decepção, trouxe sofrimento, trouxe lágrimas. É isso que o pecado faz. O homem desobedeceu a voz de Deus e o pecado entrou na humanidade. Mas quando eu abro Romanos capítulo de número 5 e versículo de número 12, eu entendo o que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Observe a gravidade disso. Observe que não é simplesmente uma falha no comportamento. Observe que não é simplesmente uma falha na atitude, mas é o pecado que entrou na humanidade por causa da desobediência. O pecado traz somente uma condição, e a condição que o pecado traz é a separação do homem de Deus. A única condição, o único resultado do pecado é o distanciamento do homem e de Deus. E quanto mais nós entendemos isso, mais nós compreendemos que era necessário uma redenção. Porque o homem não precisava simplesmente de uma oportunidade. O homem não precisava simplesmente de um escape. O homem precisava ser resgatado. Estou pregando para alguém aqui hoje que precisa ser resgatado o mais rápido possível. Estou sentindo a graça. Quando eu vim para cá, Deus falou para mim: por maior que seja a guerra, maior a vitória que eu entrego para a minha igreja nessa noite. O homem precisava voltar para Deus, mas havia uma dificuldade. Como que o homem pecador poderia com suas próprias forças resolver a separação que ele próprio criou? Romanos 3, capítulo 23 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não está dizendo alguns, não está dizendo somente alguma classe de pessoas, mas está dizendo todos pecaram. Grandes e pequenos, fortes e fracos, todos pecaram. Eu posso te falar uma coisa? Não havia um homem sequer que pudesse falar, que pudesse bater no seu peito e dizer: eu sou bom o suficiente para pagar o preço. Não havia homem algum que pudesse dizer: eu sou capaz e eu vou resolver esse problema aí. Porque a salvação não é obra humana. Vou repetir: porque a salvação vai além da obra humana. A salvação é um ato do céu. A redenção é um ato que vem de Deus. E o que fazer quando esse relacionamento é quebrado e ninguém pode, com suas próprias forças, voltar a ter comunhão com Deus? Sabe o que aconteceu? Passou geração após geração, passou ano após anos, e o homem continuava carregando as marcas daquela queda.
porque o pecado deixa marcas. Os anos passaram, as gerações passaram, reis se levantaram, homens se levantaram, profetas se levantaram, anunciando a palavra, e o povo esperava. O povo esperava o dia que eles fossem redimidos pelos seus pecados, porque havia uma promessa, e a promessa que atravessou as gerações era: Deus vai prover aquele que vai trazer a redenção. Deus vai prover aquele que vai reconciliar o homem com Deus novamente. Quem é esse? É o Salvador da humanidade. Então, no tempo determinado por Deus, algo extraordinário ia acontecer. Se você pode, olhe para duas pessoas e fala assim: no tempo determinado por Deus, algo extraordinário vai acontecer. Será que alguém acredita nisso e pode adorar? Aquele que estava na eternidade, ele entra na história. Aquele que não precisava de um corpo, assume um corpo. Aquele que habitava em glória, decide habitar com os meros mortais. João capítulo 1, versículo 14 está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora a pergunta que não quer calar diante disso é: a pergunta que não quer calar diante dessa narrativa é a seguinte: Jesus desceu ou Jesus subiu? E quem é espiritual já está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, meu amigo Fabinho. Jesus desceu ou Jesus subiu? Desceu. Jesus desceu ou Jesus subiu? Desceu. Jesus desceu. Se Jesus desceu, quem sou eu para querer subir antes de ter descido? É difícil dar glória, né, Fabinho? Se Jesus desceu, quem sou eu para querer subir? Porque nós estamos diante de uma geração que quer subir, mas não desceu. Vou repetir: nós estamos vivendo uma geração mimada, que elas nunca desceram na oração, elas nunca desceram no jejum, elas nunca desceram na leitura da palavra, mas querem subir. Só que Deus está dizendo: antes de você querer subir, primeiro vai ter que descer. Eu começo devagar, mas daqui a pouco o motor começa a pegar fogo, irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: e aí, você quer subir ou você quer descer? Estou sentindo que a glória de Deus está aqui. Há uma geração que está clamando por subir, mas eu louvo ao Santo de Israel, porque esta noite eu estou diante de homens e mulheres que antes de querer subir, já estão descendo. Se Jesus desceu, quem somos nós para querer subir? Porque tem gente pensando que para crescer tem que subir. Eu vou entregar o que Deus está falando aqui. Tem gente que está pensando que para vencer tem que subir. Tem gente que está pensando que para chegar no trono tem que subir. Tem gente que está pensando que para pregar tem que subir. Tem gente que está pensando que para ser um grande empresário tem que subir. Só que Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para alguém: o seu crescimento depende da maneira que você desce diante do altar.
Quanto mais você descer, mais você vai subir. Vou repetir, quanto mais você descer na oração, mais você vai subir. É uma pregação que não agrada muitas pessoas, mas eu sei que essa mensagem tem endereço certo esta noite. Estou pregando para alguém que está descendo na oração há muito tempo, e quem sabe você está vendo as portas fechadas, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou honrar a tua fidelidade. Porque o resultado de quem sobe sem Deus ter levantado é cair. Adão queria ser como Deus, caiu. Caim deixou orgulho dominar o seu coração, caiu. Faraó se levantou contra Deus, caiu. Corá se levantou contra o homem do Senhor, caiu. Balaão se levantou querendo o prêmio da injustiça, caiu. Sansão brincou com o chamado, caiu. Acã cobiçou que Deus havia proibido, caiu. Herodes queria a glória para si próprio, caiu. Porque todo aquele que se exalta nunca vai ser exaltado por Deus. Porque a todo aquele que se auto-levanta nunca vai ser levantado por Deus. Mas eu conheço um homem, eu conheço um homem que desceu e Deus fez ele subir. Será que alguém conhece esse homem aqui? Eu conheço um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele desceu, despiu de sua glória, despiu de seu poder, e Deus o fez subir. Está escrito: por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Eu vou entregar para quem tem mão levantada. O nome de Jesus é maior do que Adão. O nome de Jesus é maior do que Abraão. O nome de Jesus é maior do que Isaac. O nome de Jesus é maior do que Jacó. O nome de Jesus é maior do que José. O nome de Jesus é maior do que Moisés. O nome de Jesus é maior do que Josué. O nome de Jesus é maior que os profetas. O nome de Jesus é maior que os reis. O nome de Jesus, eu não sei se você está comigo, é maior que os imperadores. O nome de Jesus é maior do que Lula, do que Alexandre de Moraes. O nome de Jesus é maior que vereador, que deputado, que prefeito. É o nome que está acima de todo nome. Será que alguém pode confirmar isso? Diga para alguém que está ao seu lado: essa noite é noite de descer. Tem gente que já está entendendo. E aí, Gadiel? Jesus desceu. Eu já estou partindo para o encerramento. Jesus desceu. E aonde ele desceu? Numa cidadezinha em Belém. Ele cresce, ele caminha entre os homens, ele toca os enfermos, ele liberta os oprimidos, ele anuncia o reino, ele perdoa os pecados, ele chama os discípulos, e durante todo o seu ministério ele caminha com uma direção. Durante todo o seu ministério ele caminha com um propósito. Porque Jesus não veio simplesmente para realizar milagres. Jesus sabia muito bem que ele não veio simplesmente para restaurar, mas ele veio por um propósito. Vou repetir: ele veio por um propósito. Porque existem duas coisas que o diabo quer tirar de você:
Propósito e identidade. Existem duas coisas que o diabo quer arrancar da sua vida: identidade e propósito. Jesus veio ao mundo porque sabia que tinha um propósito. O propósito era a cruz. O propósito era o Calvário. Meu amigo Fabinho, nós nunca vivemos em um tempo onde as pessoas não sabem qual é o seu propósito. Você já parou para pensar qual é o seu propósito? Ou você acha mesmo que Deus te chamou só para ficar aí no banco? Estou sentindo que Jesus está falando com um crente aqui, pastor Rafael. Você já parou para pensar no propósito que Deus tem para a sua vida? Existem pessoas que passam anos na igreja, mas não sabem o propósito que Deus tem para elas. Mas eu posso falar uma coisa para você? Posso falar? Diga amém. Deus falou para mim que esta noite, pastor Rafael, Ele vai destravar. Estou sentindo Jesus aqui, Fabinho. Deus falou assim: diga para a minha igreja que esta noite está acontecendo um destravamento. Deus já deu ordem, e a ordem de Deus é que tudo aquilo que está travado vai ser destravado. Essa irmã que levantou as duas mãos aí, fica de pé. É a senhora mesmo, fica de pé. Deus falou para mim assim: diga para a igreja levantar a mão e estender para ela. Porque enquanto a igreja estende a mão para ela, Deus falou para mim assim: diga para ela que o propósito dela é muito maior do que ela imagina. Eu vou repetir: diga para ela que o propósito dela é muito maior do que ela imagina. Por que, Gadiel? Porque ela é uma coluna. O diabo tem investido pesado para abalar suas bases. O diabo tem investido pesado para abalar tua estrutura. O diabo tem investido pesado para abalar o teu coração. Mas enquanto a igreja dá glória para Jesus, eu vejo uma mão descendo na tua casa. E enquanto a igreja ora, Deus diz: eu quebro o coração de pedra e eu coloco um coração de carne. Quem entende que Deus está falando? Alguém dá um abraço nessa irmã. Uma irmã dá um abraço nela, porque hoje Deus está fazendo algo grande. Pode adorar, Ele já chegou. Pode adorar, Ele já está entre nós. Pode adorar, Ele já move como fogo nos quatro cantos desse santuário. Levanta as duas mãos, Otávio, para o alto. Deus falou assim: diga para o meu filho que eu sou provisão para ele hoje. Enquanto tiver 10 pessoas que tem glória na boca, Deus falou assim: diga para o meu filho que o meu nome para a casa dele hoje é provisão. Não tenhas medo, não temas, não chores, não te espante, porque eu sou dono da prata e eu também sou dono do ouro. E enquanto a igreja dá glória para o meu nome, assim diz o Senhor: veja, meu filho, a mesa que eu coloco diante de ti no ano de 2027. Eu preparo uma mesa para ti no meio do deserto. E enquanto a igreja adora, a vitória alcança a casa dele. Estou acabando. Jesus sabia o propósito dele. E chegou um dia que Jesus entrou em Jerusalém.
E os seus 3 anos de ministério já estavam no final. E a mesma multidão que o recebeu, ele sabia que essa multidão iria rejeitá-lo. Porque a mesma multidão que aplaudiu, que gritou, Hosana ao que vem em nome do Senhor, foi a mesma que gritou, crucifica-o. E nós conhecemos o julgamento injusto que o nosso mestre teve. Um julgamento totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Mas avançando, indo um pouco adiante, Jesus é traído. Porque ministério é isso, irmão. Você tem que estar pronto para as traições. E o pior, Fabinho, que as traições vêm de onde a gente menos espera. Uma traição com um beijo, uma traição com um abraço, uma traição com vai, continua. É isso aí, bate no ombro. Mas por trás. Só que ministério não traz ausência de traições. Porém, a promessa é maior do que as traições. Jesus é traído, Jesus é preso, Jesus é condenado e julgado. E agora imagine comigo a cena. O Cordeiro de Deus. Isaías fala que ele foi como um cordeiro mudo. Já viu a ovelha? Foi como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, mas não abriu a boca. É fácil dar glória quando tudo está indo bem. É fácil adorar quando tudo está indo bem. Mas e adorar quando tudo está contribuindo para as coisas dar errada? Porque esse evangelho que estão pregando aí, que vai tudo ser glória, que sabor de mel, esse evangelho é mentira. O evangelho traz percas, traz desertos, crises incalculáveis. Mas a promessa é: vamos vencer. Imagina comigo, irmão, Jesus lá, olhando para o instrumento da morte, olhando para aqueles soldados, homens maus, sem sentimento, frio. Naquela manhã gélida, ele está sobre um tronco, despida sua roupa, e um algoz de um lado, outro do outro, e começa a sessão dos açoites. Mas sabe o que eu acho interessante? É que aquela manhã parou. Aquela manhã parou. Só via o gemido de Jesus. E o som das chibatadas. Seu sangue começou a jorrar. E uma nuvem negra começou a tomar conta. O diabo estava gritando: venci. E Jesus só gemia. Aquelas mãos que tocou leprosos e o curou. Aquelas mãos que tocou e fez cegos ver, agora estava toda ensanguentada. Seu corpo todo ensanguentado. Muitas pessoas morriam durante o chicoteamento, mas Jesus não morreu, porque ele tinha um propósito. Meu propósito é até a cruz. Meu propósito é até o Calvário.
Irmão, se a mensagem da cruz não mexe mais com você, eu não sei o que vai mexer. E lá está indo Jesus pelas ruas estreitas de Jerusalém, caminha e chega até o alto do Calvário, no Gólgota. Pregam-lhe, prego nas mãos e nos pés. É levantado a cruz, e lá está uma figura totalmente desfigurada, ensanguentada, e embaixo da cruz há soldados zombando. Embaixo da cruz há soldados jogando sortes, porque pensavam que era mais um morto, pensavam que era mais um. Mas não há somente aqueles que zombam. Quando eu olho para este cenário do Calvário, eu vejo pessoas chorando pelo seu filho. Pessoas, porque havia 2 homens do lado de Jesus. A mãe de Jesus estava ali chorando. E as lágrimas correm em meio à zombaria e o escárnio. Mas o tempo passa e Jesus dá o brado. Está consumado. A sua cabeça cai. A terra entra em trevas. E aparentemente a vitória do mal. Tiram Jesus da cruz. José de Arimateia. Retiram o mestre da cruz. Levam ele para um túmulo. E lá é posto uma pedra. E silêncio. Sabe por quem Jesus suportou tudo isso? Por amor a você. Por amor a mim. Por amor a esta igreja. A terra tremeu. As pedras se fenderam. A criação estava testemunhando que algo que jamais tinha acontecido, aconteceu. É o preço da redenção. É o preço que havia de ser pago. E quando eu olho para esse cenário, e quando as pessoas olham com os olhos comuns para este cenário, aparentemente tudo estava terminado. Aparentemente tudo estava acabado. E por que terminou, Gadiel? Eu te respondo. Terminou porque ao redor daquela cruz parecia que tudo tinha terminado. Terminou porque aquele corpo que havia percorrido as Galileias estava completamente imóvel. O peito não se movia. Não havia respiração. Não havia voz. Não havia resposta. Eles estavam diante de um homem desfalecido. Um corpo morto. E tudo diz: esse é o fim da história. Mas eu posso dizer uma coisa para você que veio aqui nesta noite? É justamente quando o homem chega ao fim que é o começo de uma nova história para Deus. Eu não sei o que foi decretado como fim para você que entrou aqui hoje. Eu não tenho conhecimento
daquilo que para você é um ponto final. Talvez você olhe ao seu redor, e quando você olha, tudo está dizendo: terminou, acabou. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que Jesus é especialista em transformar ponto final em vírgula. Eu sei que Jesus é especialista em transformar aquilo que o homem diz, acabou. Aquilo que o homem diz é o final. Aí Jesus entra no cenário para dizer: não é o final, é o começo de uma nova história que eu estou escrevendo para a sua vida. Essa irmã que levantou a mão aqui, ó, de azul, fica de pé, minha amada. Fica de pé, isso mesmo, irmã, fica de pé. Deus falou para mim: diga para minha filha que não é o ponto final. Diga para ela que quando ela veio aqui hoje me adorar, celebrar o meu nome mesmo diante de guerra, eu estou entrando dentro da justiça. E eu vejo Deus batendo o martelo. Eu vou repetir: Deus está batendo o martelo. E sabe qual é a sentença? Vitória, 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 vitória. Toma posse da tua bênção nesta noite. Deus falou para mim que tinha um papel que estava embaixo. Ele está pegando o papel que estava embaixo e está colocando em cima, porque Ele ouviu a tua oração. Se alguém acredita na vitória dessa irmã, celebra e adore. Talvez você esteja vivendo um momento exatamente aonde tudo está dizendo: não tem mais jeito. Talvez você entrou aqui hoje em um cenário que tudo está dizendo: não tem mais solução. Talvez você está gritando: é o fim da minha história, é o fim da minha casa, é o fim da minha família, é o fim do meu relacionamento, é o fim da minha empresa. Mas Deus falou para mim: diga para minha igreja que hoje eu estou fazendo uma noite de recomeço. Labai, ela é macalabachuri micandarácia. Pingou azeite aqui, Fabinho. Levanta as suas mãos para o alto, na altura do seu milagre, porque esta noite eu venho aqui como uma águia que se lança para o alto, para profetizar. Eu sei que tem gente que não vai pegar, mas eu sei que tem gente que vai receber. Lá vai a mensagem de Deus para a tua casa. A sua história não vai ser determinada pelo que você está vivendo hoje. A sua história não vai ser determinada por esse deserto presente, mas a sua história será determinada pelo milagre que Deus vai fazer na tua história. Profetiza para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: tem milagre chegando. Tem milagre chegando. Tem que ser muito frio para não pecar. Recebe aí. Tem milagre chegando. Eu estou a profetizar esta noite. Tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava como causa perdida, como causa impossível, como condenação, como sentença final, Deus toma minha boca esta noite para profetizar na De Brasil. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vai ter vitória, vai ter vitória. Tem vitória chegando para tua casa, tem vitória chegando para tua família, tem vitória chegando para o teu lar. Só quem acredita celebra. O varão que me recepcionou e me trouxe até aqui, levanta a sua mão para o alto. Abra suas mãos assim ó, vira suas mãos assim ó, posição de bênção. Assim diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida. Eu vi um CNPJ,
Deus me mostrou um CNPJ. E Deus falou assim: diga para o meu filho, não tenha medo, não te assombres, não tenha dúvida, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, que faço algo grande contigo no meio dos negócios. Eu vejo a bênção de Deus sendo derramada para tua cabeça esta noite. E Deus falou para mim que vai tomar pelo menos 5 vasos, que vai ter glória na boca aqui, porque enquanto tu dá glória, Deus falou para mim: diga para o meu filho que ele vai viver um tempo de mais abundância, porque a bênção de Deus está sendo repousada sobre a tua cabeça agora. Fica de pé dando glória. Mas o texto diz assim: e passando o sábado. Tem uma mensagem de Deus para alguém que entrou aqui essa noite. Geralmente, para nós, sexta-feira, principalmente aqui no Brasil, é um dia bom, porque vai entrar o fim de semana e é o último dia da semana. Mas sexta-feira na Bíblia é um dia que nos relembra um dia de sofrimento. Sexta-feira na Bíblia é um dia que nos relembra a morte de Jesus. Dor, lágrima, sangue derramado. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui, pastor Rafael, que está vivendo uma sexta-feira eterna. Essa sexta-feira talvez tenha durado 1 ano, 5 anos, 10 anos. E eu não sei quanto tempo essa sexta-feira tem durado na sua vida. Mas eu tenho uma notícia de Deus para alguém aqui hoje. A sexta-feira está passando. A sexta-feira da perca. A sexta-feira das lágrimas. A sexta-feira das traições. A sexta-feira do abandono, da angústia na alma. Está passando. Isso é uma fase. Estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo Jesus aqui. Sim, Jesus. Essa sexta-feira vai passar. O texto diz: passando a sexta-feira, passou o sábado. Imagina comigo, irmãos. Os irmãos preparam um louvor. Imagina comigo. O sábado passa. E sabe o que é o cenário que eu vejo aqui? Nada tinha alegria. Nada fazia sentido. Nada tinha razão. Porque Cristo, o Filho de Deus, havia morrido. E o que tinha aqui era trevas, angústia e sofrimento. E sabe o que eu vejo? Olhe para cá. Eu vejo dentro de uma casa os discípulos tudo escondido. Tudo com medo, assim ó, tudo escondido ó. Dentro da casa, tudo escondido, com medo de sair para fora, meu amado irmão. Todos com medo. Só que de repente, pastor Rafael, uma coisa diferente começou a acontecer. De repente, Deus começou a incomodar a irmã Maria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. E os discípulos estavam dizendo assim, ó, não vai, não vamos sair para fora, porque os romanos vão nos pegar. E a irmã Maria falou assim, eu estou sentindo algo diferente aqui. Eu estou sentindo algo diferente. Aí sabe o que elas fizeram? Se reuniram, e não sei como,
mas conseguiram sair. E lá vai elas. E lá vai elas. Aonde, Gadiel? Em direção ao sepulcro aonde colocaram Jesus. A sexta passou, o sábado passou. E antes do texto dizer, que o texto diz assim, pastor Rafael, ao nascer do sol. Só que antes de falar isso, primeiro o texto mostra que elas saíram. O texto diz claramente, e foram. Antes de você querer ver o sol nascer, primeiro tome a atitude e diga, mesmo que eu não veja o sol nascer, eu vou ir. O texto diz primeiro, e foram. Depois que foram, o evangelista Marcos diz, e ao nascer do sol bem cedinho. Tem gente que está esperando a porta abrir para ir. Tem gente que está esperando o milagre acontecer para ir. Tem gente que está esperando a vitória chegar para ir. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer, antes da porta ser aberta, Deus está despertando homens que vão sair daqui dizendo, eu vou, mas eu não estou vendo nada, não tem problema, eu vou ir, porque eu sei que o milagre é consequência. Aonde está você que está vivendo uma sexta e um sábado eterno e quer vir correndo aqui para o altar, que eu quero orar pela sua vida. Vem correndo para o altar, eu quero orar pela sua vida. Toda a igreja pode vir aqui no altar. Eu quero orar pela igreja, vem aqui, pode vir, sai do seu lugar, corre para receber o seu milagre. Pode vir, irmãos. Enquanto você vem, eu vou concluindo o texto. Eu vou te esperar aqui no altar. Elas foram. Tem gente que já entendeu. Elas foram. Eu vou falar até você entender. Elas foram. Eles já entenderam, Elas foram. E quando elas foram, o sol nasceu. Elas chegaram diante do túmulo. E quando chegaram diante do túmulo, o texto diz que elas olharam e viram. Elas olharam e viram. Diga comigo, olharam e viram. Tem gente que entrou aqui, que há muito tempo você tem olhado o milagre das pessoas. Tem gente que entrou aqui que há muito tempo você tem olhado a bênção na casa de pessoas acontecer, não acontecer na sua casa. Só que você não vai apenas olhar, você vai ver. Vou repetir, você não vai apenas olhar o milagre acontecer na vida das pessoas que estão ao seu redor, você vai ver o milagre acontecer na tua casa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se prepare para ver a bênção de Deus acontecer na sua vida a partir de hoje. Estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo Jesus aqui, pastor. Eu estou sentindo Jesus aqui. A grande pergunta era: quem vai remover a pedra que pesava mais de 2.000 quilos? Quem é que vai remover a pedra, Fabinho, que estava com o selo do anel do governador Pôncio Pilatos? E quem tirasse era um ato de traição contra o imperador César, e poderia ser morto. Mais de 16 soldados. Mas, irmão, eu não sei como a pedra vai ser removida. Eu sei de uma coisa: o milagre vai acontecer. Você não vai ficar mais entre a pedra e o milagre.
Eu estou a profetizar esta noite, mas Deus me trouxe aqui para liberar somente uma palavra. Levanta a sua mão para o alto. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: a pedra vai ser removida. A pedra do medo, a pedra da angústia, a pedra da decepção, a pedra da inconstância. Deus toma minha boca esta noite para dizer: está sendo removida agora. Se prepare para acessar o teu milagre. Se prepare para acessar a sua vitória. Se prepare para acessar as promessas do Santo de Israel. Porque é isso que a pedra faz. A pedra impede você ver Jesus. Porque a pedra estava impedindo elas de verem o Cristo. E é isso que a pedra faz. Te impede de ter relacionamento com Jesus. Mas toda pedra, que está impedindo você ter um relacionamento com Deus, esta noite, Deus está removendo. Vai sair aquela pedra daquele emprego. Vai sair aquela pedra daquela rua. Vai sair aquela pedra da tua casa. Por que, Gadiel? Porque você já tomou a atitude. E agora o milagre é consequência. Eu quero orar pela sua vida. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos ao teu nome esta noite. Nós entendemos que a tua glória está sobre esta casa. Nós entendemos, meu Deus, que esta noite não é uma noite normal, mas essa noite é uma noite sobrenatural. É a noite que o Senhor marcou para nos dar um banho com a tua graça. Alabai, xarabacai. Jesus, como eu te amo. Jesus, como eu te amo. É a noite que o Senhor marcou para remover a pedra. Eu não sei qual é a pedra que tem impedido essa pessoa de viver um milagre, mas eu sei de uma coisa, Pai, que esta noite a ordem que os céus está dando é: a pedra já foi removida, 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 já foi removida. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu de agora proclama a tua glória. Pode ressuscitar, se vive estás. És invencível, inabalável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome.